Voltamos, pessoal. Voltamos aí para nossa continuidade aí da nossa revisão, né, para nossa Como eu falei na aula anterior, é um assunto bem grande, né? 4 sequências didáticas. Então a gente dividiu em 2 partes para poder ficar melhor a compreensão, né? Como na aula passada foi a nossa primeira parte, então hoje a gente vai partir para a revisão da E1, parte 2, beleza? Vamos entrar no assunto aí. Quero lembrar vocês, para vocês continuarem aí fazendo as anotações de vocês, tá? São pontos bem importantes que eu estou pegando aqui para poder a gente fazer jus, né, ao nosso projeto. Olha aqui, é o nosso projeto nota 10, né? Na verdade, eu queria botar aqui projeto aluno nota 10, porque eu espero que todo mundo que assista as minhas aulas realmente consiga chegar nesse nível aí, tá? Então, deixa eu voltar aqui mais uma vez. Aula 23, revisão geral, parte 2 da nossa AE1, né? Primeira avaliação de estudo. Projeto nota 10, que é onde eu espero que todo mundo chegue lá. E vamos partir para o que interessa. Vamos lá. Assunto de hoje: solstícios e equinócios. O que é solstício e o que é o equinócio, né? E aí, quando a gente fala assim, solstícios e equinócios, parece palavra muito estranha, né? Palavras estranhas, esquisitas, né? Mas não se preocupem, né? Pois de complicado, né? Só tem mesmo o nome, né? A gente vai relembrar o que são, né? Os solstícios e os equinócios, né? E a relação desses nomes, né, com as estações do ano, né? Vocês vão ver aqui, solstício e equinócio nada mais é que a consequência de um dos movimentos da Terra, que a gente falou. Bom, vamos lá, vamos começar então pelos solstícios, né? O solstício, eles são os períodos em que a Terra ela é iluminada, né, de maneira desigual nos hemisférios, né? E aí a gente tem 2 momentos de solstício, né? Nós temos o solstício de inverno e o solstício de verão, né? No nosso hemisfério, tá? Vocês estão ligados aí que a gente está falando aqui de hemisfério sul, né? A gente está falando aqui da nossa área, da nossa região. Então, assim, o solstício de inverno, quando é que ele acontece? Dia 21 de junho. Né? Se você lembrar ali, ó, junho, solstício de inverno, é quando começa a entrar aquele friozinho, então é em junho, mas a data é dia 21. E o solstício de verão é quando começa a entrar aquela temperatura maravilhosa para a gente participar, né, daqueles eventos de praia, né, das nossas férias, e aí ela começa no dia 21 de dezembro. Tá? Então aqui, ó, o nosso slide aqui, ó. Os solstícios são os períodos em que a Terra é iluminada de maneira desigual nos hemisférios. Por quê? Porque o nosso eixo da Terra ela está inclinada, né? E ali está mostrando ali, ó, o solstício de verão, né, no hemisfério norte e solstício do inverno no hemisfério sul. Fica ligado que nosso assunto da prova, quando vim falando de solstício, a gente está falando só do hemisfério sul, tá? Então, tudo que vier lá relacionado na prova é relacionado ao nosso hemisfério, tá bom? E os equinócios? Os equinócios são os períodos do ano em que a Terra ela é iluminada igualmente, diferente do solstício, né? E nesse momento, os dias e as noites possuem a mesma duração. Slide, olha lá. Equinócio é o momento em que o dia e a noite têm a mesma duração. Aí ali, ó, tem um desenho ali mostrando ali, né? 12 horas de dia e 12 horas de noite, tá? E aí, olha só, pra gente, o que interessa nessa fase, né? Nessa fase que eu tô falando agora no fundamental, no 6º ano, a gente precisa saber o que acontece, né? No equinócio e no solstício. A gente já sabe já que é quando o Sol ele incide de maneira diferente na Terra, né? Onde que o equinócio, o Sol ele bate na linha do Equador, né? Certinho na linha do Equador, dividindo o dia e a noite
em momentos iguais, 12 horas para cada lado. E o solstício não, a Terra está mais inclinada, então acontece ali que o Sol ele dura mais tempo num lado do planeta do que do outro. Então acontece uma diferença entre os dias e noites. E o que eu preciso saber? Que o equinócio da primavera, aí eu vou botar aqui o zoom para vocês, o equinócio da primavera aqui do nosso hemisfério, ele acontece no dia 23 de setembro, tá? 23 de setembro, não vá confundir com 22 de setembro, porque 22 de setembro é uma data importante? É uma data importante. Que data é essa, professor? É a data do aniversário do professor Sérgio Ricardo, entendeu? Mas o que a gente está ligado aqui é no dia 23 de setembro, que é o equinócio da primavera. E o equinócio do outono, né, ele é em março. Né, é quando começa a cair as folhas ali das árvores ali, né, que é no dia 21 de março, tá? Então, dica para a prova, né? Entre solstícios e equinócios, eu preciso saber quando é que acontece cada um deles, tá? Lembra que assim, o equinócio é quando o dia é mais agradável. O equinócio é aquele que quando o dia e a noite tem 12 horas certinho, é uma temperatura gostosa. Então é o seguinte, ou é na primavera ou é no outono. Primavera é por causa das flores, né? Em setembro. E o outono é aquele período que as árvores começam a cair suas folhas. Por quê? Aqui em Brasília, por exemplo, é a época que está começando a ficar um tempo seco, né? E aí, as árvores espertas, inteligentes que elas são, elas precisam de sobreviver com um pouco de umidade da água. E sabe-se que as folhas elas absorvem e consomem bastante água da árvore. Então a árvore pega e libera, despeja, né? Dispensa, né? As suas folhas, fica só os galhos secos, porque aí a chance de sobreviver com pouca água é menor. Né? A concorrência diminuiu, né? Então as folhas não estão ali para poder usar, né? Gastar a umidade da água que está na árvore, então ela fica toda sequinha. Né? Isso aí é no outono. Então, eu preciso saber que os equinócios acontecem em setembro. Setembro é quando tem a época das flores, então é a primavera. E no outono, que fica em março, quando começa a cair as folhas ali, tá bom? Então, mais uma vez aqui para poder a gente fixar, olha ali, ó. Os equinócios é quando o dia e a noite são iguais, né? E aí são dias agradáveis. Os dias mais agradáveis no nosso ano, aqui no nosso hemisfério, é na primavera e no outono, né? Porque no solstício, no verão é muito quente, no inverno é muito frio. Então, equinócio não, é a coisa mais suave, mais igual, tá bom? Então, olha aí, hein? Eu falei fácil e repeti. Fica ligado aí nos equinócios aí. Vamos falar agora um pouquinho sobre os movimentos de rotação e translação. Isso aí também é muito tranquilo, porque a gente já viu que a Terra ela executa 14 movimentos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Né? Mas os principais, né, que a gente está estudando são os movimentos de rotação e translação. Né? Tá lembrado? Movimento de rotação e translação? Esses são os movimentos mais importantes. Olha aí, ó, o desenhozinho ali, a rotação e a translação. Vamos falar de cada um deles separadamente. Vamos lá, olha só. Acontece o giro ao redor do seu próprio eixo. E devido a esse movimento, que tem a duração de 23 horas, 56 minutos e alguns segundos, ele tem como consequência os dias e as noites. De qual o movimento que a gente está falando? Do movimento de rotação. Né? Olha lá, o movimento de rotação é aquele que o planeta Terra gira em torno de si mesmo. Né? Eu falei que o tempo desse movimento é de 23 horas, 56 minutos e alguns segundos, porque tem algumas literaturas que falam que são 4 segundos, outras falam que é 12 segundos. E como isso é aproximadamente, então são 23 horas, 56 minutos, né, e alguns segundos, aproximadamente 24 horas, né, que dá o tempo de um dia. Então, se vir na prova perguntando qual é o tempo de duração da rotação, se você colocar para mim lá
23 horas e 56 minutos, eu vou aceitar. Se você botar 23 horas e 56 minutos e 10 segundos, eu vou aceitar. Se você colocar lá um dia, eu vou aceitar. Eu não vou poder aceitar se você falar que o tempo de rotação dura 22 horas, já saiu fora. Se você falar que ele dura 23 horas e 2 minutos, já está fora. Porque é bem próximo das 24 horas, né? O nosso dia solar, né? Um dia, tá bom? Agora, outra coisa importante também aqui no desenho aqui, ó, é que a rotação, ele origina o quê? Os dias e as noites. Né? Aí não estou falando de novidade nenhuma. Aqui no nosso balãozinho aqui, ó, à direita ali, está dizendo ali, ó, a rotação origina os dias e as noites. Esse é o movimento de rotação. Tranquilo? E o movimento em que a Terra realiza ao redor do Sol, né? E o caminho percorrido pela Terra é chamado de órbita elíptica, ou seja, levemente oval, né? E esse movimento ele dura 365 dias, 5 horas e alguns minutos também. Por que alguns minutos? Porque tem alguns lugares, algumas literaturas, alguns livros, né, que falam assim, ó, ali, ó, é desenvolvida ao longo de 365 dias e 6 horas. Olha, arredondou. Tem alguns que falam que é 365 dias, 5 horas e 48 segundos. Então, assim, ó, arredonda, né? É um movimento que dura 365 dias. Se você falar isso aí para mim, eu vou aceitar. Se você falar que demora um ano, eu vou aceitar. Né? Agora, se você falar que ele demora 366 dias, aí ficou difícil, porque 366 dias é o ano bissexto. Isso acontece só de a cada 4 em 4 anos, tá lembrado? Só de a cada 4 em 4 anos, por conta dessa diferençazinha de 5 horas e 48 segundos, né? Se a gente somar essa sobra aí durante 4 anos, aí vai dar mais um dia, que é os 366 dias, que é o ano bissexto, tá? Mas nesse caso aqui, o que eu quero saber é o seguinte, que translação é aquele movimento que a Terra faz em volta do Sol, é chamado de órbita elíptica, porque ele não faz redondinho, né? Vê ali no desenho ali, ó, né? Ele não é redondinho, ele é levemente oval, que ele faz esse movimento, e ele dura 365 dias, ou um ano, tá? Bota um ano lá, que aí tá tudo certo, a questão está garantida. E outra informação importante, né? A translação, ela origina o quê? As estações do ano, enquanto que a rotação, ele origina os dias e as noites, né? A principal consequência da translação são a formação das estações do ano. Tranquilinho? Até aí, tranquilo, né? Revisão, falamos isso aí no nivelamento, falamos isso aí na nossa P. Teve gente que teve certa dificuldade, mas aprendeu. A gente sempre aprende mais com nossos erros do que com nossos acertos. Então, quando a gente erra, a gente lê ali e fala, pô, errei aqui, ó, que bobeira. Então, na próxima, eu já sei o que eu vou escrever. E é o que vai acontecer nessa prova agora aí. Eu tenho certeza que quem teve dificuldade vai passar tranquilo nessa questão. Agora, vamos falar sobre escala cartográfica. Teve gente aí que está saindo fumacinha da cabeça assim quando fala de escala cartográfica. E eu vou mostrar para vocês que é muito tranquilo, é muito fácil, muito suave, muito fácil. Olha só, o mapa, ele é sempre um espaço da Terra, certo? Que é visto do céu, como se você estivesse olhando de cima, né? E para entender os mapas, é preciso a gente conhecer o quê? Uma legenda, né? E além das legendas, para poder se identificar o que tem no mapa, a gente tem que também saber escala, né? E a escala, ela serve para dizer o quê? O tamanho da área que o mapa está indicado. E para isso, deixa eu ver aqui, e para isso a gente vai ver alguns exemplos aqui que a gente vai tirar de letra. Ó, a escala ela estabelece a proporção entre o tamanho real e o tamanho da área no mapa, né? E ela pode ser escala grande ou escala pequena. Ponto. Então, primeira coisa que eu quero que você anote aí para sua prova. Anota aí. Definição de escala. Aí você escreve assim, ó, escala, ela estabelece
A proporção entre o tamanho real e o tamanho da área no mapa. Beleza? Se você não conseguiu escrever, vai dando pausa e vai anotando. A escala estabelece a proporção entre o tamanho real e o tamanho da área do mapa. É para isso que serve a escala. Tranquilo? Agora vamos olhar agora como é que funciona isso aí. Olha só. Quanto mais alta for a visão do observador, menor será a escala. Como é que é isso, professor? Vou dar um exemplo maneiro. Olha, por exemplo, se você está num helicóptero, você entrou no helicóptero e o helicóptero começou a subir, e você está olhando para baixo, ele subiu tão alto, que olha como que você olhou para o Brasil. Você conseguiu ver o Brasil todo. É claro que o helicóptero não vai chegar nessa altura, né? A gente está falando já da estação internacional, né? Espacial, que olha para o nosso planeta desse jeito aí. Mas vamos viajar um pouquinho aqui na nossa imaginação. Se a gente tem um helicóptero que ele consegue subir numa altitude tão alta que eu consiga ver o mapa do Brasil desse jeito aí, ó. Percebe que tem pouquinhos detalhes da superfície, eu não consigo ver rua, eu não consigo ver rios, eu não consigo ver uma ponte, uma cerca, uma casa. Se eu não estou conseguindo ver, quer dizer o seguinte, eu tenho poucos detalhes. Se eu tenho poucos detalhes, então essa escala é pequena. Poucos detalhes, escala pequena. Entendeu? Então, olha só. Vamos ver a outra escala, então. Olha aí esse mapa aí, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Olha aí, esse mapa aí, eu estou no helicóptero, só que aí eu subi um pouco, só que o helicóptero parou numa altura que ficou numa altura mais baixa, né? E a minha visão, né, olhando para baixo, né, eu consigo ver o que? Detalhes, eu consigo ver rua, eu consigo ver umas casas, eu consigo ver umas pontes ali, né? E se eu consigo ver isso aí, quer dizer o seguinte, eu consigo ver mais detalhes, então a escala é maior. Se eu vejo menos detalhe, a escala é menor. Se eu vejo mais detalhe, a escala é maior. Tranquilo? Agora, se a gente passar isso aí para número, como é que funciona? Se eu precisar assim, ó, eu não tenho mapa, eu só tenho só uma escala. Como é que eu vou saber se o mapa, se essa escala é grande ou pequena? Vamos lá ver. Ah, mas olha aqui, ó. Mas antes, eu quero que vocês saibam que existe dois tipos de escala, né? Existe a escala numérica e a escala gráfica. A escala numérica é aquela que aparece em forma de fração, né? Aí no caso está 1 para 500 mil. E a escala gráfica é aquela que parece uma reguinha dizendo o seguinte, ó, a cada 1 centímetro, aí nesse caso aqui, a escala gráfica está dizendo o seguinte, que a cada 1 centímetro equivale a 10 quilômetros, né? Aí tem uma divisãozinha no meio ali, né? Opa, não, peraí, vou corrigir. Estou lendo agora aqui a legenda embaixo, está dizendo o seguinte, que 1 centímetro do mapa equivale a 5 quilômetros. Então, na verdade, ali tem uma reguinha com 2 centímetros. 1 centímetro tem 5 quilômetros, 2 centímetros tem 10 quilômetros, né? Então, isso aí é a diferença entre a escala numérica e a escala gráfica. A escala numérica, ela tem fração e a escala gráfica, ela tem o quê? Régua. Tranquilo? Agora, vamos ver como é que funciona isso aí na prática. Professor, como é que eu vou descobrir quanto que vale 1 centímetro numa escala numérica? Fácil, vamos lá para a nossa escala numérica. Primeiro aqui, ó, o primeiro mapa aqui, ó, do lado esquerdo, a parte de cima. Eu tenho ali embaixo ali uma escala gráfica e uma escala numérica, certo? Ah, e outra coisa, vocês fiquem atentos que na prova, na escala numérica, na escala gráfica, pode vir uma régua e na régua ela pode vir com milhas e quilômetros. A gente tem que ficar ligado na parte que está escrito quilômetros, tá? Que é o que a gente usa aqui no Brasil. Mas vamos lá, a escala numérica ali embaixo ali, como é que eu vou fazer para saber quanto que vale 1 centímetro nessa escala aqui? Aí ali embaixo ali, no primeiro mapa, né, à esquerda, na parte superior, diz ali o seguinte, que a escala numérica é de 1 para 103 milhões. 1 para 103 milhões. Esse 103 milhões está em centímetros. A escala numérica sempre vai estar em centímetros. Para eu transformar ela para quilômetro, eu preciso só dividir ela por 100 mil. Professor, por que 100 mil?
Por que 100 mil? Porque 1 quilômetro tem 100 mil centímetros. Entendeu? E a gente trabalha na escala numérica em centímetros. Eu quero saber quilômetros. Então vamos lá. Então o que eu faço? Eu pego ali 103 milhões e divido por 100 mil. Mas se eu não quiser fazer uma conta, eu vou dar uma dica para vocês. 100 mil tem quantos zeros? 5 zeros, não tem? Então é só eu cortar 5 zeros dessa escala numérica. Se eu cortar ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, sobrou o número de 1030. 1030 quilômetros. Transformei a escala em centímetro para quilômetro. Eu cortei 5 zeros. Por que 5 zeros? Porque é 100 mil. Entendeu? E do lado direito? Lado direito diz que a escala numérica é de 1 para 53 milhões e 200 mil. Se eu quero passar para quilômetro, o que eu faço? Divido por 5. Divido por 100 mil. E para dividir por 100 mil, são 5 zeros, é só eu cortar 5 zeros. Se eu cortar 1, 2, 3, 4, 5, 0, sobrou o número 532. Então tá aí, ó, 532 quilômetros. É ou não é fácil esse negócio aí? É muito fácil eu pegar uma escala gráfica, numérica, e transformar, ver quantos centímetros, quantos quilômetros tem em cada centímetro. É só eu dividir por 100 mil. Não é facinho? Não é tranquilo? Vamos ver o outro aqui, ó. Beleza. E como é que eu transformo uma escala gráfica numa escala numérica? Zoom. Vamos lá. Esse mapa aqui meu, ele me mostra só uma escala gráfica, ou seja, a régua, né? A de cima ali, né? O mapa de cima, mais azul, ele fala o seguinte, que a cada centímetro tem 200 quilômetros. 2 centímetros, 400 quilômetros. 3 centímetros, 600 quilômetros. Então, cada centímetro está de 200 e 200 quilômetros, ok? Se eu quero transformar isso aí para uma escala numérica, é só eu fazer o contrário. Se na outra eu dividir por 100 mil, aqui eu vou multiplicar. O que eu vou fazer? Se eu sei que 1 centímetro tem 200 quilômetros, para transformar para a escala numérica trabalha em centímetros. Então, eu vou pegar esse 200 e eu vou multiplicar por 100 mil. 100 mil tem quantos zeros? 5. Então, é só eu pegar ali 200 e aumentar mais 5 zeros. E se eu pegar 200 e botar mais 5 zeros, eu vou chegar em 20 milhões. Então, a minha escala numérica fica de 1 para 20 milhões de centímetros, né? Então, quer dizer o seguinte, que a cada centímetro desse mapa, né, tem 200 quilômetros ou 20 milhões de centímetros, que é a mesma coisa. Entendeu? Aqui, ó, na parte de baixo é a mesma coisa. Lá está dizendo o seguinte, na escala gráfica ali, ó. Na escala gráfica está dizendo o seguinte, que cada centímetro tem 190 quilômetros. Para eu transformar a escala numérica, eu preciso multiplicar por 100 mil. Aí eu faço o quê? Somo só 5 zeros ali no 190. Se eu botar 5 zeros no 190, eu vou achar 19 milhões. Que moleza, hein? Entendeu isso aí? Volta no vídeo, reveja, escuta, anota, vai atrás de exercício, tá? Porque você vai precisar disso durante a prova. Saber transformar uma escala gráfica com uma escala numérica. Entendeu? Então, não fique com dúvida, hein? Vamos para o próximo. E como é que eu fico sabendo quando uma escala é maior e uma escala menor? Aí, é aquilo que eu falei para vocês. Olha lá o mapa lá, ó. Eu peguei 2 figuras aqui, tá? Uma, onde que a escala, eu consigo ver mais detalhe. Se eu vejo mais detalhe, a escala é maior. E uma escala que eu vejo menos detalhe. Se é menos detalhe, a escala é menor. Beleza, mas se aparecer só o número na escala, como é que eu vou saber qual é maior, qual é menor? Gente, é inversamente proporcional. Olha aqui na figura 1, aqui, ó, onde que eu falei que a escala é maior, porque tem mais detalhes na figura 1, a escala é de 1 para 10 mil. E na figura 2, onde a escala é menor, porque eu tenho menos detalhe, a escala é de 1 para 1 milhão. Então, assim, ó, quando a escala é numérica, o denominador, ou seja, aquele número depois dos 2 pontos, né,
Se é maior o número, é menor a escala. Se é menor o número, maior a escala. Então, figura 1, mais detalhes, a escala é maior e o número é menor, 10.000. Figura 2, menos detalhe, a escala é menor e o número embaixo é maior, 1 para 1 milhão. Entendeu? É inversamente proporcional. Se eu tenho mais detalhes, se a escala é maior, o denominador é menor. Se eu tenho menos detalhes, se a escala é menor, o denominador é maior. Quanto mais longe da imagem eu tiver, maior é o meu denominador. Aqui, ó. Eu estou numa escala de 1 para 100. Estou longe, vou para perto. Aqui, ó, estou na escala de 1 para 10, porque vocês conseguem me ver melhor, com mais detalhe. Aqui vocês me veem com menos detalhe, 1 para 100. Mais detalhes, 1 para 10. Entendeu? Então a escala, quando é maior ou menor, é muito fácil. Se você pegar essa relação, você não vai ter mais dúvidas, beleza? Então, escala está tranquilo, matamos aí essa dúvida aí. Vamos passar para o próximo assunto da nossa prova. Rosa dos ventos. A rosa dos ventos é um instrumento muito antigo, né? Que sempre foi utilizado para auxiliar na navegação, né? E na localização relativa. Por que uma localização relativa? Isso quer dizer o seguinte, como um ponto ele se localiza em relação a outro. Aí sempre tem que ter uma referência. Tá? Então, assim, a rosa dos ventos é um instrumento muito antigo e ele ajuda a gente a se localizar. Ponto. E ele é composto pelo que a gente chama de pontos cardeais e pontos colaterais, que a gente já está craque de saber. Olha lá. Norte, sul, leste, oeste. O leste é no nosso oriente, oeste no nosso ocidente. Beleza? E os pontos colaterais? Entre o norte e o leste, nós temos o nordeste. Entre o sul e o leste, nós temos o sudeste. Entre o sul e o oeste, nós temos o sudoeste. Entre o norte e o oeste, nós temos o noroeste. Tá? Esses foram os pontos cardeais e colaterais. Agora, uma coisa aí que eu quero passar para vocês, que a gente sempre vai usar em geografia, né? Em todas as provas, 6º, 7º, 8º, até o 3º ano do ensino médio, a gente pode chegar e falar para vocês o seguinte: no ponto que está na parte setentrional, quando a gente falar parte setentrional, vocês têm que saber que a gente está falando da parte norte, porque o norte ele tem 2 nomes além de norte, né? Ele pode ser chamado também de área setentrional ou área boreal. Essa aí é a região norte. Então, anota aí. Norte é igual a setentrional ou boreal. Por que boreal? Só você lembrar, a aurora boreal, ela acontece, vamos lá, olha aqui, quem está comigo aqui, nosso planeta Terra, nosso querido planeta Terra, né? Olha aqui, galera, olha só, linha do Equador, certo? Então aqui é hemisfério norte. E a aurora boreal, ela acontece aqui, ó, a aurora boreal. Então, quando fala boreal, é norte, beleza? E setentrional foi porque foi estipulado por algum geógrafo aí. E assim, e no sul? E no sul é o contrário, linha do Equador e Polo Sul, aqui embaixo aqui, nosso Polo Sul. Agora assim, ó, meridional, pode ser chamado meridional, e também austral. Para você não esquecer, se boreal está aqui em cima, a aurora boreal, por que a austral aqui embaixo? Lembra que, deixa eu me achar aqui, olha aqui, ó, aqui embaixo aqui, ó, é a Oceania, onde que está a Austrália. A Austrália, ela está debaixo da linha do Equador, no hemisfério sul. Então, se a Austrália está no hemisfério sul, a Austrália austral. Então, o sul pode ser chamado também de austral, tá bom? Ó, boreal, austral, norte, sul, ou setentrional e meridional. Beleza? Então, assim, ó, na prova,
pode vir perguntando para vocês assim como que se chama, né? O norte e o sul, como é que também pode ser reconhecido, né? Aí vocês vão ter que colocar lá, né? Norte como setentrional ou boreal, né? O sul como meridional ou austral. Por que isso a gente precisa saber? Porque pode ser que numa prova futura a gente não vai falar mais para vocês na direção norte. Aí vamos botar aqui assim, ó, na região boreal do planeta existe, aí vai me perguntando lá, ou então assim, ó, na parte meridional da cidade, aí quando falar na parte meridional da cidade, identifique o que aparece nessa imagem. Mas você precisa saber que meridional dessa cidade é a parte sul dessa cidade. Entendeu? Então isso aí é muito importante, porque na geografia a gente gosta também de usar umas palavras aí mais bonitas, né? Para poder sair do comum. Tá bom? Então essa aí também é uma dica importantíssima que eu queria passar para vocês. Vou adiantar porque a gente está passando bastante tempo aqui. Projeções cartográficas. O que eu preciso saber? No ensino fundamental, no 6º ano, a gente não vai trabalhar, né, com vários tipos de mapas, né? A gente precisa só identificar 3 tipos de projeções cartográficas. 3. Então, vamos lá, por que isso acontece? Olha só. Se o mundo é uma geóide, né? Por que é uma geóide? Porque ele não é exatamente um globo bonitinho igual esse que eu mostrei para vocês, né? Ele é meio deformado, é uma geóide, né? Uma pedra. Então, como é que ele pode ser desenhado no papel? É possível fazer isso sem deixar nenhum tipo de distorção, né? Algum erro, né? Sem nada modificar em relação ao mundo real? Olha aqui a resposta, ó. Nananina não. Quando a gente faz mapa, né? Sempre vai existir algum erro, né? Ou proposital, né? Ou sem querer, né? Mas geralmente é proposital para a gente tentar deixar o mapa da melhor maneira possível, da forma mais real possível. Então, assim, não existe um mapa perfeito, não existe. Por isso que existem várias projeções. Existem várias projeções porque, de acordo com o trabalho que você for fazer, uma projeção ela vai atender melhor que outra, tá? Mas isso aí é um assunto que a gente vai aprender na nossa caminhada geográfica aqui no colégio, beleza? Hoje, 6º ano, eu só quero que vocês saibam a diferença entre 3 tipos de projeções. 3, tá? Só 3, só. E aí, como que a gente vai trabalhar com elas, com o mapa, a gente vai trabalhar isso aí mais para frente. Mas não agora nesse momento, tá? Então eu quero que você fique focado nos 3 tipos de projeção, tá? A primeira projeção, vamos lá. Projeção cilíndrica. Olha só esse tipo de projeção. Teve gente no exercício que eu passei um dia que errou, né? Eu mostrei esse desenho aí e a pessoa falou que era uma projeção plana. Por quê? Porque ela viu esse mapa aberto aí e achou que era uma projeção plana. Mas olha a projeção do lado esquerdo. Ela não parece um cilindro? Então, olha só. Projeção cilíndrica são aquelas projetadas a partir de um cilindro que envolve a esfera, né? Do jeito que os paralelos, os meridianos, né? Eles são reproduzidos ali no plano ali, ó. Após a abertura desse cilindro. É como se você pegasse ali, ó, um globo, você pegasse o globo aqui, ó, e aí ele tivesse com a tinta fresquinha. Aí você pega um papel, uma cartolina e envolve aqui igual um cilindro. E aí você cola nela aqui. Aí quando você abrir assim, ó, aí vai estar um mapa. Vai estar um mapa ali, igual está ali no desenho ali, ó, projetado. Tá? Mas quando a gente fala de tipo de projeção, você não tem que olhar para o produto final. Você tem que olhar de como que ela foi feita. Então aí, ó, é a projeção cilíndrica. Beleza? Esse é o primeiro tipo de projeção. Segundo, a projeção cônica. Olha, essas aí elas já são elaboradas quando um cone envolve a esfera e reproduz a sua superfície. Diferente do cilindro, né? Não, a gente faz um cone e vai e encaixa ali o globo ali, né? Aí a distorção é bem maior. Mas esse tipo de projeção ela é utilizada para algum serviço, que a gente vai ver isso aí lá na frente, tá? A gente precisa começar da onde? Do começo. Então a gente só precisa saber que existe 3 tipos de projeções
E quais são elas? Então, primeiro, a projeção cilíndrica, né, que ela foi produzida através de um cilindro. A projeção cônica, que aí é um papel forma de cone, que a gente coloca o globo ali, e depois quando você tira e abre, aí aparece esse desenho aí, ó, né, parecendo um leque. Tá? Esse é o projeto, a projeção cônica. Olha para o lado esquerdo aqui. E também nós temos a projeção plana. A projeção plana, que também é chamada de azimutal ou polar. Por quê? Porque ela é feita com um círculo, né, plano, colocado sobre uma face da Terra. Geralmente é nos polos, por isso que ela pode ser chamada também de projeção polar, mas é a projeção plana. Aí teve gente que teve dúvida, né? Confundiu ela, olha aqui, ó, confundiu a projeção plana com a projeção cilíndrica, porque a pessoa viu esse mapa aqui aberto, achou que ela era plana, mas não. É como ela foi feita, como ela foi projetada pelo cilindro. A projeção plana não, aqui, ó. Olha o papelzinho do lado esquerdo ali, ó, encostando no globo, né? E aqui nesse caso aqui, está pegando na lateral do globo, né? Mas como ela também pode ser conhecida também como uma projeção polar, geralmente essa projeção ela é feita aqui em cima, aqui assim, ó, nos polos, ou embaixo, na parte de cima ou na parte de baixo, tá? Então, esse aí são os três tipos de projeção que vocês precisam olhar e reconhecer, tá? É claro que agora a gente vai dar uma facilitada para vocês, né? Eu vou perguntar igual eu fiz no exercício que eu passei uma época atrás para vocês. Eu vou mostrar como que ela foi produzida. Aí você tem que olhar para o lado esquerdo ali, ó, como é que foi feito, como é que ela foi produzida. Ah, essa foi produzida por... Ela saiu até plana depois, mas a produção dela foi cilíndrica. Então essa aqui é uma projeção cilíndrica. Essa daqui parece um leque, mas deixa eu ver o desenho. Ah, foi um cone. Então essa aqui é a cônica. E essa daqui não, essa daqui pegaram um papel e pá, chaparam na lateral. Pegaram um papel aqui, ó. Pegaram um papel aqui, ó. E ó, pá, chaparam aqui na lateral. Aí quando tiraram aqui assim, aí projeção plana. Porque ela foi feita aqui, ó, plano, um papelzinho aqui, tá? Como que ela foi produzida. Então, eu queria que vocês só memorizassem como que vocês identificam a projeção, tá? Agora, a utilização delas, para que serve, qual tipo de serviço, isso aí a gente vai aprender, mas isso aí numa etapa mais para frente, tá bom? Que a gente precisa começar do começo, do básico ali. Tranquilo, galera? Olha só, eu esqueci de avisar para vocês, mas quando eu estava passando lá atrás lá sobre os equinócios e o solstício, tinha um pequeno videozinho que eu separei para botar para vocês, tá? Aí, antes tarde do que nunca, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar agora para vocês esse videozinho e aí eu volto para poder a gente se despedir dessa nossa última aula de revisão, tá bom? Então vamos assistir. Você já parou para pensar que, ao longo do tempo, a humanidade percebeu variações climáticas que se repetiam como um ciclo? Eles logo notaram que esse ciclo de variações poderia ser uma importante ferramenta de marcação do tempo, dando origem aos calendários, com seus 365 dias por ano. E é neste intervalo de tempo que temos as famosas estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. Mas você já se perguntou por que isso acontece? Qual é a relação astronômica entre o Sol e a Terra que gera esse fenômeno? Ou ainda, por que as estações do ano são divididas entre solstícios e equinócios? Afinal, o que são solstícios e equinócios? A Terra percorre um caminho ao redor do Sol ao longo do ano, o qual chamamos de translação ou revolução. Além disso, o eixo de rotação da Terra é inclinado com relação ao plano que contém esse caminho. A combinação desses dois fatores, translação mais inclinação do eixo, nos permite ter todos os anos o fenômeno das estações. Na realidade, as datas do início de cada estação do ano correspondem a 4 pontos específicos na trajetória percorrida pela Terra ao longo de um ano em volta do Sol. Daqui da Terra, a mudança das estações pode ser observada
ao acompanharmos as posições do Sol no horizonte. Se você está observando o Sol no mês de junho, notará que ele está nascendo bem à esquerda do ponto cardeal leste, ou seja, mais ao norte do ponto cardeal leste. Do mesmo modo, ao se pôr, o Sol também estará mais ao norte do ponto cardeal oeste. Por volta desta época, você notará que as sombras no meio do dia já não são tão curtas como nos demais dias do ano. E também é nesta época que notamos com mais facilidade que os dias duram menos do que as noites e que o Sol está nascendo bem mais tarde e se pondo bem mais cedo. Isto fica mais evidente quanto mais longe você estiver da linha do Equador. Mas em junho haverá um dia específico em que o Sol atingirá o seu máximo deslocamento para o norte em relação ao ponto cardeal leste ou oeste. É a data do solstício, pois ele para neste ponto, e nos outros dias o Sol começa a retornar em direção ao ponto cardeal leste ou oeste, aos poucos. É nesta data do solstício que temos o início da estação do inverno para os habitantes do hemisfério sul e do verão para os habitantes do hemisfério norte. Se você está observando o nascer ou o ocaso do Sol em todos os dias de dezembro, notará que ele atingirá um ponto no horizonte mais afastado possível ao sul, em relação ao ponto cardeal leste ou oeste. Esta data marca o início da estação do verão, sendo outro solstício. Neste solstício, a situação fica invertida em relação ao que acabamos de ver sobre o inverno. Sim, agora eu vou encerrar minha aula, dando uma boa prova, desejando uma boa prova para vocês, né? E eu espero que todo mundo seja contemplado com esse nosso projeto Nota 10, tá bom? Eu espero vocês agora, então, para quando a gente for ver, a gente vai fazer uma retapzinha, vamos fazer uma revisão da prova, onde foi que a galera acertou, onde que foi errou, qual foi a dificuldade, e aí depois que a gente sanar essas dificuldades aí, a gente já passa já para o conteúdo do segundo trimestre, tá bom? Mas até lá, vamos focar nessa daqui, nesse trimestre, na primeira prova aí, tá bom, galera? Um abraço para vocês aí, bons estudos e boa prova!